Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui um trecho, uma ideia de um livro que eu estou lendo agora chamado A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dobor, que ele trata sobre a questão do empobrecimento da população. Ele diz que a população empobrece por conta de três mecanismos principais. O primeiro desses mecanismos é o clássico empobrecimento da população ligado à não ampliação de seus rendimentos, ou seja, a mais-valia extraída pelas empresas do trabalho não pago para esse trabalhador. Ideia essa que vem lá do século XIX com o Karl Marx, né? Então, óbvio, se você tem um aumento de produção e de produtividade numa empresa a partir do seu trabalho, sem que com isso você tenha um aumento salarial, esse aumento salarial que lhe foi negado é mais-valia do patrão, certo? Então isso faz com que um determinado indivíduo dentro de uma sociedade torne-se cada vez mais pobre mediante a não ampliação do seu salário. Esse é o primeiro mecanismo de empobrecimento. O segundo mecanismo de empreendimento do qual ele trata aqui no livro, que é muito legal, é o mecanismo que ele chama de salário indireto. O que seria esse salário indireto? Basicamente, ele está se referindo aqui aos impostos que o cidadão recolhe para o governo e que o governo muitas vezes não investe, como na melhoria da qualidade da educação, na melhoria da qualidade da saúde, dos transportes, enfim, né? Na infraestrutura básica que melhora a qualidade de vida da população como um todo. E em que sentido isso empobrece a população? Empobrece a população no sentido de que, se eu não tenho educação de qualidade, se eu não tenho saúde de qualidade, boa parte dessa população vai acabar optando pela iniciativa privada, ou seja, vai colocar os seus filhos em escolas particulares, vai ter planos de saúde. E pagando escola particular, pagando o plano de saúde, isso reduz a minha capacidade de gastar no mercado, de ampliar as riquezas, as atividades econômicas produtivas, de fato, né, a partir do consumo, e esse consumo fica restrito a essas áreas de saúde e educação que se tornam um grande nicho da iniciativa privada. Então, mediante investimentos estatais em saúde, educação, enfim, outros elementos, isso livraria boa parte do dinheiro da população para a sua melhor qualidade de vida, para ela poder consumir mais e melhor no resto do comércio, certo? Comprar mais livros, ir a mais restaurantes, melhorar suas vestimentas, enfim, poder praticar mais atividades físicas, enfim, uma série de outros fatores que poderiam ser melhorados se essa população não gastasse tanto dinheiro com saúde e educação, dada a ausência do Estado ou a falta de melhoria que o Estado proporciona a essas atividades, a esses ramos, certo? E um terceiro elemento de empobrecimento da população ao qual ele se refere aqui, e que no Brasil isso é exorbitante, isso é muito forte, é a questão da taxa de juros. A taxa de juros é um pouco mais difícil de a gente compreender, mas basicamente é o seguinte, né? Quando você compra um produto parcelado, muitas vezes você está pagando juros sobre aquele produto, você está pagando um valor acima do que aquele produto realmente vale, pelo fato de estar pagando de forma parcelada a partir do seu cartão de crédito, ou a partir de um empréstimo que você faz num banco, né? E aí ele dá muitos exemplos interessantes do mundo e do Brasil para mostrar o quanto, no caso brasileiro, as taxas de juros são extremamente abusivas. No Brasil, em média, nós pagamos 133% de juros sobre os produtos que a gente consome, de forma parcelada, por exemplo. Então isso significa que o produto vale X, você paga 2 vezes X mais 33% ainda, né? Então isso é um valor exorbitante, o que reduz a nossa capacidade de consumo. E ele dá o exemplo das bandeiras de cartão de crédito, enfim, fala de algumas redes bancárias como o Santander, que chegam a cobrar juros de 633% ao ano
sobre pessoas que não pagam os seus cartões de crédito e deixam essa dívida se acumular até ao longo de um ano. Isso gera um acumulado de 633% do valor que você devia para o banco inicialmente. Então, esses três elementos reduzem a capacidade de produzir riquezas, né, de forma bastante distribuída dentro de uma população. Então isso aumenta o empobrecimento de uma população. Primeiro elemento, recapitulando então, a mais-valia, claro, né, a não redução, o não aumento do salário das pessoas. Segundo elemento, a questão do salário indireto, o Estado não investindo em determinados elementos estruturais de uma sociedade, e o terceiro elemento, as altíssimas taxas de juros cobradas, sobretudo em território nacional. Aquele abraço.